Oração Ação, nosso grupo de amigos, nosso grupo de estudos, amizade, estudo e serviço. Que beleza viver uma vida em amizade, estudo e serviço, não é? Lancemos as bases, não apenas entre nós, mas em nós, da importância de viver em amizade, estudo e serviço. Que assim seja para todos nós. Que esses princípios rejam todos os nossos dias, todos os segundos dos nossos dias. Deus é sábio e nós não podemos ser ignorantes a ponto de exigirmos de nós e dos outros evoluções abruptas, perfeições inalcançáveis. Essa exigência de nós mesmos e dos outros faz a vida ser insuportável. Pense no ritmo da vida. Linda é a Bíblia quando fala que há tempo para tudo. Tempo para plantar e tempo para colher. Linda é a parábola da orquestra, em que beira o absurdo um músico querer a perfeição, achar-se tão elevado e os outros tão rebaixados, que ele possa ditar o ritmo de toda a orquestra, concentrando-se exclusivamente no seu conhecimento, no seu domínio da obra, da partitura, mesmo tendo realmente um bom domínio do seu instrumento, daquela partitura, poderá ele ditar a afinação, o ritmo, a interpretação? É um engano. Toda separatividade é um engano. O bom músico não é aquele que se vê separado ou dominante da orquestra. O bom músico precisa tocar e ouvir. Tocar, ver e ouvir. Quando ele consegue ouvir, tocar e ouvir, ele percebe a música. Quando ele consegue tocar e ver, ele percebe o maestro. E é uma descoberta fundamental perceber que há um maestro, que todos ali, todos os músicos devem se submeter ao maestro, que é ele que dá o ritmo, é ele que dá a interpretação, é ele que traz a afinação. Tocar e ver, levantar a cabeça, ou mesmo com a visão periférica, se ele olha para seu instrumento com a visão periférica, ele vê o movimento do maestro. E esse ver o movimento do maestro é uma primeira humildade
fundamental. Mesmo o músico mais brilhante precisa se submeter ao maestro. Perceber e se submeter ao maestro. Primeira, humildade fundamental. Segunda, humildade fundamental, é preciso tocar, ver e ouvir. Quando ele conseguir ouvir não apenas o seu instrumento, mas o seu instrumento no conjunto de toda a música, ele vai perceber que, para além do maestro, acima mesmo do maestro está a música. A música como uma entidade, como uma criação que é própria de cada músico, mas que transcende todos os músicos e transcende o próprio maestro. Segunda, humildade fundamental, que abrange todos os músicos, todo maestro e até mesmo o compositor da música. Porque aquele que se pensa compositor da música é também um instrumento da música. A música é superior a tudo. Minha amiga, meu amigo, fundamental, saibamos pelo menos a trajetória do bom músico. Claro que é importante que nós desenvolvamos uma boa capacidade, uma bela habilidade, uma grande sensibilidade para tocarmos bem nosso instrumento. Mas fundamental que nós saibamos ter olhos de ver, que nem porque tocássemos maravilhosamente o nosso instrumento, poderíamos querer impor-nos sobre a orquestra. Não. O melhor dos músicos de orquestra sempre precisa saber que existe um maestro. E o melhor dos músicos e todos os músicos de orquestra, além de ver que tem um maestro, precisa, tanto ele quanto todos os músicos e o próprio maestro, submeter-se, ouvir a própria música, que deve reger tudo e todos. Acima dos músicos, do maestro, do compositor está a música. E assim deveria ser em tudo mais. Acima do marido e da mulher está o casamento, acima de todos os membros de uma família está a família, acima de todos os cidadãos de um país está o país. Acima de todas as criaturas está o Criador, está o todo. Quando Jesus repassa o mandamento divino revelado pelos profetas, amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer isso, amar o todo, acima de todas as partes. Porque o todo é a grande entidade viva. Ah, mas eu não tenho a minha liberdade, eu não tenho a minha autonomia. A autonomia de uma célula dentro de um corpo. Mas o corpo é a grande entidade viva. A música é a grande entidade diretora de uma orquestra. Deus é o fabuloso sentido de nossas vidas. O todo. Acima de todas as partes. Como é bom entrever o mundo, entrever a vida,
ensaiar dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos grandes limites, entrever a nós mesmos na vida, na totalidade, em Deus. Muito bom. Hoje vamos falar do capítulo 4 da terceira parte deste O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Esse capítulo 3 da terceira parte tem por título A Lei do Trabalho. Nós vamos para as primeiras perguntas do capítulo 3, Lei do Trabalho, que tem um primeiro subitem chamado Necessidade do Trabalho, das questões 674 e 675. Acho que eu estou em capítulo errado. Desculpe. Capítulo 4. Lei da reprodução. Lei da reprodução. Capítulo 4 da mesma terceira parte de O Livro dos Espíritos. As perguntas, na verdade, são 686 e 687. E vamos falar sobre a reprodução como uma parte fundamental da nossa missão, da nossa função, da nossa integração com o todo. Vamos lá? Questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Pergunta Kardec. E respondem os espíritos assim: certamente, sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. E a lei da reprodução, como um fractal é uma parte pequena que contém o todo. Procure imagens de fractal, você vai se deliciar. O fractal é uma grande imagem composta por pequenas partes que reproduzem o todo. E a lei de reprodução é um fractal da lei maior. Contém o todo. Ao estudarmos a reprodução, encontraremos a totalidade. Por exemplo, porque Deus nos criou, diferentemente de outras criaturas, nós não podemos reproduzir sozinhos. Porque Deus nos criou em incompletude. Lembremos que uma ameba é um ser, é uma criatura que cresce, 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 e depois que cresce bastante, ela vai formando uma cinturinha, deixa de ser um 0 para ser um 8, até que as partes se juntam e, puf, reproduziu-se, sozinha. Em duas partes pequenas, que depois vão crescer também num certo momento formaram um 8, e se reproduzir num ciclo infinito. Assim não é entre as criaturas humanas, entre a maior parte dos animais. Mesmo alguns vegetais precisam de um outro vegetal numa polaridade que nós chamamos de macho e fêmea para reproduzir. Nós nascemos, nós fomos criados por Deus em incompletude, homens e mulheres. No corpo, é claro, porque fomos criados em espírito, e quando vimos para a matéria, nos vestimos de homens e mulheres para viver essa incompletude. E a reprodução é consequência dessa incompletude. E por que a incompletude? Que papel a incompletude
ocupa no projeto de Deus. A incompletude é um remédio contra o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho. Porque ela prova que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cooperar. Sem a cooperação entre os diferentes, sem a integração entre uns e outros, nós simplesmente acabamos. Homens e mulheres precisam cooperar para que a humanidade exista na Terra. E assim entre os bichos, e assim entre algumas plantas, e assim nos diferentes mundos, sempre em lição da reprodução, sempre em exercício de cooperação, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, exercícios de amor. A lei maior, a Constituição Universal é a lei de amor. A lei de trabalho fractal da lei maior contém, é papel, é caminho para a lei de amor. Exercitando-nos na nossa incompletude, aprendendo a cooperar em compaixão, em respeito, em serviço uns com os outros, avançamos para o amor. Se alguém estiver lembrando da doença que é como a reprodução, como o sexo serve a violências, a crimes, nós precisaremos lembrar da liberdade dos homens, que Deus nos dá oportunidades de crescimento para o amor, mas nos dá liberdade para não aceitarmos esses convites e teimarmos no ego, no egoísmo, no egocentrismo, no orgulho. Ainda que nos reserve inexoravelmente, inevitavelmente, a mesma trajetória, o mesmo destino de amor. Nós escolhemos a trajetória, mas o destino está fixado. Nós escolhemos o tempo em que chegaremos a ele, o caminho, a forma, mas estamos destinados ao amor, à perfeição. Como uma pessoa, todos nós encarnados estamos destinados à desencarnação. Mas é da nossa liberdade vivermos como quisermos e com isso programarmos a nossa morte. Quem vive viciado em drogas acelera a própria morte e atrai quase sempre mortes sofridas. Quem planta vento colhe tempestades, a toda ação corresponde uma reação. Não é? Então a reprodução é uma lei de Deus, é uma lei da natureza, sem a qual o mundo corporal acabaria, dizem os espíritos, e é uma lei a serviço da Constituição maior, a serviço do amor. É um convite para que nos completemos, para que cooperemos, para que nos solidarizemos como exercícios de amor. Claro que sendo da nossa liberdade não aceitar por 1, 2, 5, 20, 300 vidas viver a reprodução em violência, em dominação. Mas um dia
aprenderemos a viver a reprodução com compaixão, com empatia, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E isso já será grande avanço para um dia conseguirmos cooperar, desenvolvermos a fraternidade a caminho de amar o próximo como a si mesmo. Que grande avanço vislumbramos nesse caminho. Que grande distância então estamos até alcançá-lo, mas que lindo, que prazeroso saber que podemos desde já visualizar o caminho certo. Muito bom, questão 687. Se a população continuar crescendo da forma progressiva que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Essa pergunta é uma pergunta que vem acompanhando os grandes pensadores, os estudiosos dos perfis populacionais dos países, das coletividades do mundo. Será que já alcançamos ou que alcançaremos o ponto crítico onde nos destinaremos à fome, ao mal, por excesso populacional? O que vocês acham? Era famosa a teoria de Malthus, segundo o qual, ou segundo interpretações do qual, a humanidade acabaria por excesso de população. É um ponto de vista que volta muitas vezes e torna alguns seres adeptos de controle da natalidade, geralmente de outras classes que não a sua, geralmente de outras raças que não a sua, de outros países que não o seu, numa moral de conveniência. Muito interessante que essas ideias voltem a toda hora, e vejamos agora o ponto de vista dos espíritos. Kardec perguntou: se a população continuar crescendo da forma progressiva que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E a resposta é não. Deus não se descuida disso e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê uma parte da natureza, um período delimitado de tempo, que vê apenas a si mesmo como centro de tudo, como razão básica de toda a criação, não pode julgar a harmonia do conjunto. É a figura do nosso músico. Nós também supomos entender tudo, saber tudo, ser o centro da orquestra, quando há, sim, uma coordenação maior dos seres mais evoluídos e uma coordenação ainda maior que os próprios seres evoluídos que nos dirigem, que é a dinâmica, que é a lei, que é Deus, que é a música da nossa orquestra. Há na natureza, a respeito da questão populacional, momentos, sim, em que certas populações de certos animais crescem mais do que a média
mais do que normalmente. Quando há um excesso de população por parte de qualquer animal, geralmente motivado por certa abundância de alimentação, certa falta de predadores ou qualquer outro desequilíbrio, essa população aumenta muito, mas a própria alimentação, que não é ilimitada, gerará um decréscimo. Vemos em muitos momentos grande quantidade de animais marinhos que morrem nas praias. Vemos fragilidades físicas acometerem populações maiores de certos animais, a gerarem um morticínio muito grande. Experimentos de animais em gaiolas em grande quantidade levam a homicídios, suicídios. É muito visível para qualquer estudioso da natureza como a própria natureza se autorregula, principalmente considerado um tempo maior e uma amplitude maior da nossa visão. Só a visão limitada vê a tragédia, vê o fim. Em termos humanos, pandemias, guerras, o próprio ser humano se autorregula inconscientemente. A curva de quantidade de filhos por casal tem caído drasticamente. Qualquer um pode ver na sua própria vida, 4 gerações atrás, 3, 2, a sua geração e a geração dos seus filhos. Como concebem a questão de filhos? Fácil ver que os casais modernos, em quase hipótese nenhuma, passam de um filho. Alguns deles fixam posição por não ter filhos. Alguns deles, sim, alcançam mais de um filho. Mas, na média, se um filho for a realidade de cada casal, haverá um decréscimo da população. Nem sempre isso acontece porque outros grupos sociais produzem muitos filhos, por exemplo, na drogadição. A quantidade de filhos por mulher é muito grande. Mas na média da população, na Europa, por exemplo, tem caído a população de muitos países, o que se equilibra com a migração em grande quantidade de pessoas da África e mesmo da Ásia para a Europa, e mesmo da América do Sul também, América Central. Muitos vão para a Europa, muitos vão para os Estados Unidos, o que não deixa de ser um mecanismo global de harmonização que tira de certos lugares o excesso populacional e cobre em certos lugares a falta de mão de obra, a falta e a diminuição populacional. O fato está previsto no Apocalipse, que da população da Terra apenas 1/3 permanecerá com a grande mudança anunciada, que Jesus chama de fim dos tempos, que os filmes de Hollywood pensam em fim da Terra, e que gerará
em ambas as fontes, uma mortandade muito grande, mas não como tragédia, não como desgraça e muito menos como fim. A terra não acabará, segundo revelam os Espíritos. O que acontecerá será apenas um remanejamento populacional. Como assim? O que revelam os Espíritos é que a quantidade de espíritos afetos ao projeto Terra é muito maior do que os 8 bilhões de encarnados. É algo em torno de 25 a 30 bilhões de espíritos. Agora estamos vivendo um final de ciclo. E no final de ciclo planetário, porque os mundos também evoluem, nós estamos passando de mundo de expiação e provas baseado na dor para mundo de regeneração baseado na boa vontade. Nessa passagem de ciclo, a Terra fará o mesmo movimento das passagens de ciclo numa escola. O que acontece ao final de um ciclo numa escola? Alguns alunos são promovidos e alguns são retidos. Aqueles que forem retidos nessa transição planetária serão enviados a outros planetas que estarão iniciando os ciclos de expiação e provas. Ou seja, quem não aprende, repete. Não vai para o inferno, não está condenado por toda a eternidade, é apenas um reinício de ciclo, como na escola. Quem é promovido não por perfeição, não por angelitude, mas apenas por ter conquistado a sincera boa vontade, a sincera pacificação interior, que Jesus deixa claro ao falar paz na terra aos homens de boa vontade, que Jesus deixa claro ao dizer bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esses irão fazer todo um trabalho de regeneração ambiental, regeneração das instituições, regeneração da gerência, das linhas principais e secundárias que conectam o homem à vida, uma ampla regeneração da ciência, uma ampla regeneração da religião, uma ampla regeneração da filosofia, baseadas, é claro, essas regenerações na regeneração do próprio homem, porque só se qualifica a permanecer num mundo de regeneração aqueles que fizerem a regeneração em si mesmos, para a paz e pela boa vontade. E para isso, a população da Terra, num primeiro momento, diminui pela saída daqueles que não conseguirem se adaptar ao novo ciclo, mas também aumenta e equilibra-se de outra forma, porque seres de outros planetas virão para a Terra, porque lá nesses outros planetas também se está fazendo uma transição maior, e alguns que não conseguiram acompanhar essa transição maior permanecerão na Terra. É assim que funciona uma sala de aula. Os alunos da terceira série promovidas para a quarta formarão a quarta série no ano seguinte. Mas as turmas de quarta série não serão formadas apenas pelos promovidos à terceira, mas também pelos retidos na quarta série que não passaram para a quinta. E os transferidos de escola, não é assim? A imagem ajuda muito a entendermos o que está acontecendo agora e dá a todos nós a tarefa, a dimensão do que vivemos agora. Somos uma classe de recuperação que efetivamente não aprendemos nos últimos 10 mil anos as lições fundamentais e que estamos aqui para aprender. Por ser um momento crítico, classe de recuperação,
para ver se alguns de nós, e alguns de nós conseguirão, ainda vencer o tempo perdido e se qualificar para o próximo ciclo da Terra, para o próximo ano da escola. Que lindo que assim seja, que lindo que nós nos habilitemos a isso. Entrever a vida por esse ângulo maior já nos ajuda demais. Sayonara Angélica, eu sempre entendo suas lições, amigos. Elas vão direto ao coração com mestria. Precisamos sempre lembrar que a evolução não dá saltos, devemos estar atentos à sinfonia do nosso Mestre Jesus. Mestre e maestro têm a mesmo significado. Muito bom, Sayonara. É isso mesmo. Enir Cajazeira, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados, desencarnados e vibrando pela paz mundial. Adelaide Dias, Mônica Silva. A Sayonara comenta num outro momento: uma grande lição, respeitar o maestro para que haja uma bela sinfonia, sem saltos, porque assim é a vida. Tenhamos paciência com a vida, paciência com o outro e paciência conosco mesmos, porque evoluiremos e chegaremos na nossa harmonia, na nossa perfeição. André Salvatore, muito boa noite a todos e que a gente consiga passar esses valores, transbordar esses valores, imaginando que do coração dessas 30 pessoas que assistem ao vivo, das 80, 100 pessoas que assistem depois, posteriormente, que do coração de todos nós brote essa paciência, esse entendimento amplo, essa humildade uns com os outros e essa humildade de todos nós para com o todo, como instrumentos fundamentais da evolução. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a cada um de vocês e até amanhã, onde continuaremos com a riqueza dessas reflexões. Compartilhe se você entender que pode ajudar outras pessoas. Grande abraço, paz e bem e até amanhã.